e reto, e temente a Deus, e que se desvia do mal. Repita comigo: homem íntegro, reto e temente a Deus. Quem está falando isso acerca de Jó? Quem está falando isso acerca de Jó? Essa informação é importante, guarda ela, ok? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe? Sebe, se você buscar a origem dessa palavra, fala de uma cerca de proteção, uma cerca espiritual. A ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. O que Deus está falando para Satanás aqui? Pode tocar nos bens, pode tocar na riqueza, mas olha a advertência de Deus para Satanás, a observação que Deus fez para Satanás: somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do... Ok. Se você está com Bíblia, mantenha ela aberta. Hoje nós vamos andar um pouquinho nesse livro aí. Mas redobre a sua atenção. Hoje eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: feridas que o inferno não causaram, mas os amigos causaram. Eu vou repetir: feridas que o inferno não causou, mas os amigos causaram. Existem dores que elas vêm de ataques espirituais na nossa vida. Mas existem dores que não é um ataque espiritual, um ataque direto do mal contra nós. Existem ataques, existem dores que vêm de relacionamentos. Feridas que não são causadas pelo inferno, mas são causadas por pessoas. Feridas que são abertas por aqueles que estão ao nosso lado. Jó, ele perdeu praticamente tudo em um único dia. E quando eu falo que ele perdeu tudo, isso está ligado a um ataque direto do mal. O mal que tocou nos seus bens, que tocou na sua fazenda, que tocou nos seus filhos, que tocou na sua saúde. Mas havia algo ainda que permaneceu intacto. Mesmo o diabo tocando nas riquezas de Jó, tocando nos filhos de Jó, tocando na saúde de Jó, mas teve algo que permaneceu intacto. Pergunte o quê? A consciência de quem ele era em Deus. A identidade dele diante de Deus permaneceu intacta. Só que presta atenção. E por que permaneceu intacta?
Porque o diabo, ele tocou em tudo que Jó possuía, mas Deus estabeleceu um limite. E Satanás não tinha poder e autoridade para ir além do limite estabelecido por Deus. Ele tocou em tudo, mas ele não pôde tocar no caráter. Qual foi o testemunho que Deus deu a respeito de Jó? O testemunho do próprio Deus a respeito de Jó foi: ele é reto, ele é temente, ele é justo. O ser justo, o ser reto, está ligado a um caráter limpo que Jó possuía diante dos homens, diante da sociedade e diante da família. O testemunho de Deus, quando disse que ele era temente, isso estava ligado à comunhão e o relacionamento que ele tinha com Deus. Então Satanás, ele teve o poder de tocar no ouro, de tocar no que é externo, mas ele não pôde tocar no caráter e nem na comunhão. Não, vou repetir. Não pôde tocar no caráter e nem na comunhão. Só que presta atenção, essa consciência de quem ele era em Deus permaneceu intacta até chegar os amigos. Porque os amigos não respeitou esse limite. O que o diabo não tocou, o que o poder do diabo, de Satanás, não pôde tocar, as palavras dos amigos tocaram. Então entenda isso aqui. O diabo tocou no que Jó tinha, não no que Jó era. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim: o diabo tocou no que Jó tinha, só não tocou em quem Jó era. Você precisa entender que todo ataque do inimigo tem limite. Eu vou repetir para ver se você entenda isso aqui. Você precisa entender isso aqui. Todo ataque do inimigo tem limite, principalmente quando Deus estabelece fronteiras. O diabo não pode ir além disso. Só que os amigos de Jó, quando chegou lá, e o texto vai dizer que eles vieram para consolá-lo, aqueles que vieram para consolá-lo não conseguiu sentir a dor que ele estava sentindo. Não demonstraram empatia ao que Jó estava passando. Os amigos disseram em palavras que machucou tanto o coração de Jó. Eles disseram: você deve estar em pecado. Em qual momento Satanás acusou Jó de ser pecador? Os amigos fizeram isso. Palavras como: Deus está te punindo. Em qual momento você vai ver o diabo falando com Jó, se revelando a ele, dizendo: Deus está punindo você hoje, hein? Os amigos disseram palavras como: isso é uma consequência de algo que está oculto na sua vida, Jó. Eles não conseguiram enxergar que diante deles estava um justo ferido.
E eles começaram a expor Jó. É interessante que quando os amigos eles vieram para consolá-lo, os amigos ficaram 7 dias em silêncio. Quantos dias? No 7º dia o silêncio é quebrado. Era melhor ter ficado em silêncio, porque em silêncio eles estavam consolando muito mais do que falando. Às vezes, só a presença já diz muita coisa. O problema é quando os amigos não se contentam em só estar presente no dia da dor, mas eles têm que abrir a boca para falar o que não sabe. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala: você está entendendo isso aí? Está preparado para uma revelação forte? O diabo ele atacou as circunstâncias, os amigos atacou o caráter. Já percebeu que tem pessoas que elas pioram o nosso dia? Eu não sou contra amizades, eu não sou contra relacionamentos. Até pela palavra de Deus, o homem foi feito para se relacionar. O próprio Eterno disse, no livro de Bereshit, no livro do Gênesis, que não é bom que o homem esteja. Você conhece, você é inteligente, você já leu a Bíblia. Deus fez o homem para se relacionar. Deus fez o homem e a mulher para ter comunhão. Você não vai viver em comunhão sozinho, vivendo uma vida solitária. Não existe comunhão para uma pessoa só. Existe comunhão para um grupo. Quando a igreja se reúne em assembleia, ou seja, ajuntamento de pessoas, isso é chamado de comunhão. Hoje nós estamos em comunhão aqui. Hoje você está sentado em uma fileira que tem pessoas. Hoje você está do lado de alguém aí, talvez você não conhece, mas existe alguém perto de você. Deus ele fez o homem e a mulher para se relacionar. Deus fez pessoas para se unir. Eu não sou contra relacionamentos, mas eu entendo que todo relacionamento também precisa de limites. Entenda isso aqui. Os amigos respeitou o limite durante 7 dias. Zofar, Bildade e Elifaz, os 3 amigos de Jó, eles rompem o limite depois do 7º dia. Esse é o momento em que palavras que são ditas, elas não são ditas para trazer cura, elas são ditas para piorar ainda mais a nossa situação, ferir ainda mais as nossas emoções. Quantas pessoas que você não foi ferido pelo inferno, você foi ferido por alguém que jurou ser seu amigo. Você foi ferido por alguém que esteve ao seu lado. Então nós precisamos entender algumas coisas aqui. Tem pessoas que quando vêm é um bálsamo. Tem pessoas que quando vêm é maravilhoso. E às vezes Deus vai trazer pessoas que às vezes nem do nosso círculo de relacionamento é. Mas são pessoas que quando chegam nas nossas vidas, elas não chegam de mãos vazias. Elas vêm trazendo azeite e vinho. Elas vêm trazendo cura. É como na parábola do bom samaritano, que foi ferido, foi roubado, ficou nu, jogado no caminho. Pior dia da vida dele. No pior dia, tudo que nós queremos é uma palavra amiga, é um abraço de um companheiro, de uma companheira. Tudo que nós queremos é alguém para nos amparar, para dizer: eu estou aqui com você. Você não está passando sozinho por esse vale.
daquele dia, para aquele homem jogado na beira do caminho, não foi um amigo que apareceu, mas foi um bom samaritano que se aproximou dele e que trazia em suas mãos azeite e vinho. Azeite para passar nas feridas, o vinho que continha o álcool para passar, para não deixar infeccionar. E depois que limpou a ferida com o vinho, fez a asepsia do ferimento, passou o azeite para diminuir a dor. Porque tem pessoas que é assim. Tem pessoas que não querem ver seu coração inflamado. Ele traz vinho para tirar toda e qualquer bactéria, todo e qualquer mal que possa te infeccionar. Ele tem azeite para começar o processo da cicatrização. Mas já percebeu que às vezes aqueles que nós achamos que vai trazer apoio, aqueles que nós achamos que vai emprestar o ombro, aqueles que nós achamos que vai orar com a gente, aqueles que nós achamos que vai liberar uma palavra, aqueles que nós achamos que vai, são eles que pioram as nossas vidas. Às vezes só o fato de você se fazer ausente na vida de alguém que você sabe que está precisando de alguém, a sua ausência já torna o dia daquela outra pessoa que está sofrendo péssimo, porque ela achou que você estaria lá. Quantos dias difíceis que eu já vivi, que tudo que eu mais queria era uma mensagem no WhatsApp. Tudo que eu mais desejava naquela hora era um amigo para se lembrar de mim. Há 7 anos atrás, eu e minha esposa vivenciamos um dos piores dias da nossa vida. Nós éramos atuantes em um ministério, minha esposa era funcionária. E de repente, da noite para o dia, tudo mudou. Acusações, calúnias, difamações. Ser caluniado não é o problema é quando não te dão direito de defesa. Você precisa entender que falar, todo mundo fala. O problema é quando falam e não te dão o direito de se defender. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava em um hotel em Itaúna, Minas Gerais. Eu estava pregando em Minas Gerais. Era um sábado de manhã. Minha esposa me ligou e falou assim: amor, abre o WhatsApp aí, amor. Abre as suas redes sociais, estão falando coisas horríveis ao nosso respeito. 6:30 da manhã eu pulei da cama e comecei a olhar as mensagens. Aí eu fui procurar os amigos. Quando eu fui procurar os amigos, não apareciam as fotos, as mensagens não chegavam. Eu estava bloqueado. Eu passei aquele dia sozinho dentro de um hotel. Tudo que eu precisava era de uma palavra. Eu fui para o culto ministrar e tinha pessoas feridas querendo ser curadas naquele culto. Eu sangrando e tentando passar azeite na ferida delas. O dia terminou e eu esperei uma mensagem. Mensagens não vieram. Só a ausência de pessoas que eu pensei que estaria lá já tornou meu dia difícil. Agora tem pessoas que ele torna o seu dia difícil, não é com ausência, não é com palavra mesmo, com acusações, te condenam, apontam um dedo. Isso me deu muita experiência
e maturidade. Como Cristo, eu aprendi a perdoar a todos. Eu aprendi a oferecer misericórdia e compaixão para todos. Algumas pessoas até se aproximaram. Algumas estão próximas. Até hoje eu amo elas. Só que da experiência vivida, eu costumo não me esquecer quem torna meus dias difíceis no pior dia da minha vida. Porque qualquer sinal, a experiência de dor que eu vivi lá atrás, já começa a dizer na minha consciência: cuidado. Então entenda que existem algumas revelações aqui. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Nem todo mundo que chega perto de nós nos dias difíceis, primeiro, foi enviado por Deus. Segundo, tem uma palavra de vida para nós. Terceiro, sabe lidar com a nossa dor. Nem todo mundo que se aproxima de nós nos dias difíceis vai saber lidar com aquilo que estamos vivendo. E não confunda, tenha discernimento. Porque tem pessoas que acham que só porque está passando por uma fase ruim, quem está se aproximando foi enviado por Deus. Nem todo mundo é enviado por Deus. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: nem todo mundo foi enviado por Deus. Pergunte por quê? Porque alguns julgam sem discernir, falam sem ouvir Deus e acusam. E na verdade, algumas acusações é só para aliviar a consciência de quem está falando. Por quê? Porque tem pessoas que ele acha que acusando os outros ele vai se sentir melhor. Quem já passou por isso? Então eles começaram bem. Fala comigo assim: eles começaram bem. Fala assim: enquanto a boquinha estava fechada. Quando que eles feriram? Quando eles abriram a... Agora fala para essa pessoa aí: quando você abre a boca, é para curar ou é para ferir? Silêncios cheio de presença vale mais do que palavras vazias de revelação. Olha para essa pessoa e fala assim: você está entendendo isso aí? Fala assim: eu acho que Deus está usando o pastor. Essa parte aqui foi a parte que Deus mais falou comigo. Nós precisamos discernir as vozes em dias de dor. Nós precisamos discernir as vozes em tempos de dor. Nem toda voz que fala comigo e com você vem de Deus. Diga comigo: existe 3 tipos de vozes. A voz de Deus, a voz do inimigo e a voz de pessoas feridas. Vamos lá? Redobra a sua atenção. A voz de Deus, ela afirma a nossa identidade. A voz de Deus afirma quem somos. O que Deus falou acerca de Jó? Justo, reto e temente a... Vamos lá de novo. Justo. Uau. Já a voz do inimigo é aquela que acusa e destrói. Na verdade, o diabo veio para quê mesmo? Para quê mesmo?
estou finalizando a leitura de um livro de Napoleão Hill. Mais esperto que o diabo. A partir do capítulo 5 do livro, começa uma entrevista com o diabo. E teve algumas partes que me pegou de um jeito. Eu vou resumir assim, vou resumir para você. Na entrevista foi perguntado: na vida de quem que você age? Ele respondeu: eu trabalho principalmente na vida de pessoas alienadas. Mas eu não tenho acesso a pessoas não alienadas. Eu não tenho acesso à mente de quem pensa. Eu tenho acesso à mente daqueles que caminham pelas vozes dos outros. E aonde que você está? Eu estou no conflito que as pessoas causam. Eu estou nas mentiras que elas contam. Eu estou nas fofocas que espalha a contenda. Eu estou na dor de um enfermo. E aí ele pergunta: mas e acerca dos religiosos que falam a teu respeito? Ah, na verdade falam mal de você. Eu preciso que os religiosos continuem falando no meu nome, para que eu exista. Porque se os religiosos não citar o meu nome, eles vão falar sobre o quê? Cada vez que os religiosos abrem a boca para falar de mim, isso causa terror, medo, pânico no coração das pessoas. E eu amo isso. Fala para essa pessoa assim: cuidado com as vozes que você escuta. Tem a voz de Deus, a voz do inimigo e a voz de pessoas feridas. A voz de pessoas feridas confunde e traz peso. Repita comigo: a voz de pessoas feridas confunde e traz peso. Já ouviu mais acusação dos amigos do que um ataque direto do inimigo. Vou mostrar para vocês. Vamos lá, gente. NVI, Nova Versão Internacional, projeto capítulo 4. Quem quer que eu termine a mensagem? Fala amém. Quem quer que eu continue? Fala glória. Sério? Você não quer que a gente já ore e vai para aquele momento das revelações? Hã? Posso continuar aqui? Deus está falando aqui? Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se atrever a lhe dizer uma palavra, isso tirará a sua paciência. Olha o que o amigo está falando para o Jó. Mas quem poderá, ou quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas. As suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você firmou joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? A sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Reflita agora: qual foi o inocente que chegou a perecer? E naquele momento quem estava perecendo? Quem estava com o corpo tomado de chagas? Quem tinha acabado de enterrar os 10 filhos?
Quem que perdeu a fazenda? Aí eu vou perguntar de novo, quem estava perecendo? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Imagina, você está vivendo o pior dia da sua vida. Segurou a alça de todos os caixões dos seus filhos. Seu corpo está tomado por feridas ao ponto de você não poder, não conseguir se cobrir com roupa. Tiveram que abrir um buraco para colocar ele por causa do cheiro. E de repente, quando está esperando uma palavra de um amigo, o amigo fala: quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colhe. Imagina você ouvir isso da boca de alguém que disse para você que te amava. Vamos continuar. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira eles perecem. Agora coloca o capítulo 5, vamos ver as palavras de outro amigo. Clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestial você se voltará? Você não entendeu, né? Aqui ele está acusando Jó de ter abandonado o único Deus. A quem você vai clamar agora? O ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. No pior dia da minha vida, quando a minha esposa foi diagnosticada com CA, tive que desfazer de carro, de bens, tivemos que correr para o particular, fizemos uma feijoada para custear o tratamento. E saiu da boca de um pastor, de um líder: não compre a feijoada, porque quando a feijoada entrar na casa de vocês, a maldição do câncer vai entrar também. Você suportaria isso? Olha para essa pessoa, pergunta para ele, pergunta para ela: você suportaria isso? A minha casa está de pé por um milagre. Imagina, você está vivendo o pior dia da sua vida, e uma pessoa fala que a sua casa está amaldiçoada. Não, e para piorar, vai tocar nos filhos que já morreu. Os seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Vamos ver a palavra de outro amigo, agora do Sofar, lá no capítulo 11 de Jó. Então Sofar, de Naamate, respondeu: ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sabe de quem está falando? De Jó. Porque nos capítulos depois, do capítulo 4, 5, 6, de todas as acusações do Bildade e do Elifaz, Jó começa a se defender. Quando Jó começa a se defender, olha o que esse homem diz. Chama ele de tagarela. Ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? A sua conversa tola calará os homens. Ninguém o repreenderá pela sua zombaria. Você diz a Deus: a doutrina que eu professo é perfeita, eu sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus falasse com você, se contra você abrisse os lábios e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Fique sabendo que Deus se esqueceu de alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Diga assim comigo: que amigos. Faz assim, ó, aprendi isso com a Eliane lá em Israel. Que amigos.
Eu fico imaginando o diabo. Olha, eu toquei em tudo que era dele, mas vocês tocaram diretamente nele. Nem eu toquei diretamente em quem ele é, porque o eterno Adonai Elohim não me permitiu, mas vocês. Está tornando o dia dele mais difícil, hein? Só que eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, olha para cá, presta atenção. Não perca a sua identidade por causa da dor e muito menos por causa de palavras de acusações. Eu vou repetir. Não perca a sua identidade de quem você é em Deus por causa da dor. Não perca a sua identidade em Deus por causa de acusações. Não perca a sua identidade em Deus por causa de calúnia. Não perca a sua identidade em Deus. Não perca. Você sabe quem você é diante de Deus. Jó sabia quem ele era diante de Deus. É por isso que diante de toda a calamidade que veio sobre a vida dele, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive e no tempo certo ele vai se levantar. No tempo certo o meu Deus vai me justificar. No tempo certo. Aleluia. Somente uma pessoa que sabe quem ele é em Deus pode declarar: eu sei que o meu Redentor, eu tenho um Redentor. Eu tenho um Deus. Diga assim comigo: eu tenho um Deus. Não, fala de novo, fala: eu tenho um Deus. Fala assim: eu tenho um Deus que me defende. Diga, eu tenho um Deus que me justifica. Diga. Jó, ele perdeu tudo por fora, mas ele guardou quem ele era por dentro. Esse é o momento que você perde tudo, mas não se perde. Não, vou repetir. Eu queria estar sentado ouvindo isso aí. Eu estava assim, olha pra cá. Esse é o momento que você perde tudo, mas não se perde. Olha pra essa pessoa e fala: perca tudo, só não se perca. Eu estou sentindo a graça. Eu estou sentindo a presença. Será que tem mais 2 ou 3 aí? Será que tem 2 ou 3 que estão sentindo Deus falar também? Você precisa entender que se você perde coisas, você tem um Deus que pode restaurar coisas. Eu vou repetir: se você perde coisas, você tem um Deus que restaura coisas. Agora, quando você perde a sua identidade, você se perde. Quantas pessoas que por causa de palavras deixou de pregar, por causa de palavras deixou de adorar, por causa de palavras deixou de louvar, por causa de palavras deixou de evangelizar, por causa de palavras deixou de fazer o bem, por causa de palavras deixou de estender a mão para o próximo, por causa de palavras você foi perdendo a sua essência. E sabe o que é interessante? É que quem proferiu palavras está vivendo e você paralisou. Estão seguindo as suas vidas e você travou. Eu sinto temor e a presença do Espírito Santo para dizer isso. Hoje é a noite que você não pode mais ficar paralisado. Essa é a noite que Deus não quer ver você mais paralisada, filha. Essa é a noite que Deus não quer mais ver você paralisado, filho. Não, Ele não quer ver você paralisado. E isso se estende a todas as áreas da nossa vida. Isso se estende para você que é um empresário. Isso se estende para você que é um empreendedor. Isso se estende para você também, porque talvez você foi perdendo o ânimo. Você foi deixando de ter ideias por causa de palavra de um, por causa da concorrência desleal de outro. E daqui a pouco
você deixou de ser quem você era. Palavras vêm, só não pode te paralisar. Palavras vêm, só não pode fazer você parar. Aleluia. Sabe o que é interessante? É que do início do livro de Jó ao final, Deus não mudou o que disse acerca de Jó. Deus começa dizendo: ele é justo, ele é reto, ele é temente. E lá no final da história dele, Deus continua dizendo: ele é justo, ele é reto, e ele é temente a Deus. Aleluia! Aleluia! Antes da dor, Deus disse: ele é justo. Durante a dor, Deus disse: ele é justo. Depois da dor, lá no capítulo 42, Deus disse: ele é justo. Circunstâncias mudam, pastores, pessoas mudam. Alguém está entendendo isso? Circunstâncias mudam, pessoas mudam, mas Deus não muda. O que Ele diz ao teu respeito: se você continuar sendo justo, Deus não muda os pensamentos dele ao meu e ao teu respeito. Aleluia. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Sua mão, levanta. O que Deus falou ao seu respeito não envelheceu por causa da dor. O que Deus falou ao meu e ao teu respeito não perdeu a validade diante do sofrimento. O que Deus disse ao meu e ao teu respeito não perdeu o valor diante das circunstâncias. Entenda que existem feridas que não vieram do inferno. Existem feridas que não foi um ataque direto de Satanás. Vieram de palavras, vieram de julgamentos, vieram de acusações. Mas eu quero alegrar o teu espírito hoje. Eu estou pregando para levantar a tua alma hoje. Deus está dizendo: eu ainda sei quem você é, filha. Deus está dizendo: eu sei quem você ainda é, filha. Eu sei quem você é. A opinião de algumas pessoas mudou ao seu respeito, mas eu sei quem você é. Eu sei o quanto você suportou. Eu te vi naquele dia que você quis jogar tudo para cima, filha. Diante da pressão, sem apoio de ninguém. Mas eu vi que você deu a volta por cima. Aleluia. É por isso que eu não mudo a minha palavra ao teu respeito. Porque você ainda continua sendo aquilo que eu declarei que você é. Você ainda continua sendo aquilo que o céu declarou ao teu respeito. Aleluia. Fica de pé comigo. Vou falar uma coisa muito forte aqui. Tem pessoas que conseguem ser pior que os demônios. Parece que eu estou ouvindo
uma multidão enfurecida, olhando para aquele homem com feridas abertas, o sangue caindo na calçada, e eles gritando: esse homem merece a morte, crucifica-o. Pilatos, diante desse clamor de homens enraivecidos, pega uma bacia de água, começa a lavar a mão e diz em voz alta: eu não vejo culpa, nem crime algum neste inocente. Eu lavo as minhas mãos, eu não quero o sangue dele nas minhas mãos. E a multidão daqueles que deveria recebê-lo, porque João está escrito: veio para os seus e os seus não receberam, disse: não se preocupa, Pilatos, com o sangue dele, que o sangue dele cai nas nossas cabeças. É só você olhar para a história de 2000 anos. E ver quanta coisa aconteceu. Tem pessoas que conseguem ser pior que os demônios. Sabe por quê? Porque o inferno respeita limite. Quando os limites são estabelecidos por Deus. O próprio Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que Deus estava dizendo? Sabe o que Jesus estava dizendo? Para a minha igreja, o inferno pode ir até um limite, mas não pode ir além daquilo que foi estabelecido. Talvez você chegou aqui, você foi ferido por palavras, mas é nessa reunião profética hoje que o Espírito Santo me impele a dizer a vocês: deixa eu curar você. Talvez a pergunta que surge é: pastor, mas o Jó da história foi curado do que fizeram? Projeta o capítulo 42, se for possível. Projeta o capítulo 42 de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor. Eu quero ler isso aqui com você com o coração aberto, amém? Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu dissestes: agora escute e eu falarei, eu farei perguntas e você me responderá. Verso 5: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, também disse a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez com o meu servo Jó. Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros e apresentem um holocausto em favor de vocês mesmos. O meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merece pela loucura que cometeram. Fala assim: eles cometeram uma loucura. Fala assim: com a boca. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Sofar de Naamade fizeram o que o Senhor lhes ordenara.
E o Senhor aceitou a oração de Jó. Peraí. Jó orou pelos amigos? Fala assim para essa pessoa, fala assim, ó, Jó orou pelos amigos. Não, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar. Fala assim, ó, Jó orou por quem acusou ele. Fala assim, ó, Jó orou por quem caluniou ele. Fala. Fala assim, ó, Jó orou por quem apontou o dedo para ele. Quer um segredo para ser abençoado? Começa a orar por quem te fere. Verso 10. Olha o que aconteceu. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Aleluia! Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que havia conhecido celebraram com ele um banquete. Eles expressaram condolências e consolaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata, um anel de ouro. Então o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Vou te falar algo aqui. Quem te viu no vale, quem te viu no pior dia, quem te viu na dor, fica tranquilo. Aqui não tem espírito de vingança. Eu não vou cantar aquele louvor. Vai estar na plateia e você no palco. Não, fica tranquilo. Vai estar no banquete com você servindo todo mundo. Olha para essa pessoa e fala, tá entendendo? Tá pegando? Fala, tá pegando, tá pegando, tá... Fala. Tá entendendo? Tá pegando? Tá entendendo? Pastor, uma mensagem dessa sobre Jó eu nunca ouvi na minha vida. Inédito. Ó. Vai ser a primeira do YouTube. Diga assim, ó. Hoje Deus te cura daquilo que o diabo não causou, mas foi causado por pessoas. Eu sinto Deus curando os nossos corações hoje. Eu vejo Deus curando o seu coração hoje. Essa palavra falou com você hoje? Eu estou vendo lágrimas aqui do altar. Essas lágrimas estão expressando alguma coisa. Fecha os teus olhos e começa a sentir o Espírito Santo fluindo.